Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 22, verso 14. Gênesis, capítulo 22, verso 14. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz assim: E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? Glória a Deus. Pai, esta é a sua palavra. Ela será ministrada para a tua igreja. Deus, em nome de Jesus, através do teu Espírito Santo, venha trazer iluminação para cada um de nós aqui, nesse lugar, nessa noite. Deus, sem a ajuda do teu Espírito Santo, nós não podemos entender e compreender a sua palavra. Precisamos dele, Pai. Ó Espírito Santo, traga iluminação para nós. Ó Espírito Santo, fale aos nossos corações, às nossas almas. Ó Espírito Santo, traga fé para todos nós, mediante aquilo que nós vamos ouvir aqui hoje. Vem, Espírito Santo de Deus. Venha, Espírito Santo, trazer entendimento, trazer revelação, trazer verdade para nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, existe uma grande polêmica no mundo hoje a respeito do verdadeiro nome de Deus. E é uma grande polêmica a respeito disso. Qual é o verdadeiro nome de Deus? Bom, o nome próprio de Deus, irmãos, na nossa língua ele é impronunciável. O nome próprio de Deus são um tetragrama com as letras YHWH. Repete aí. YHWH. Este é o verdadeiro nome de Deus. Não dá para pronunciar isso. YHWH. Como é que nós vamos invocar o nome de Deus dessa forma? Mas esse nome, irmãos, é no hebraico. E alguns estudiosos dizem que quando nós vamos pronunciar ou vocalizar esse nome, é como se fosse Yahvé. E no latim, esse nome de Deus, Yahvé, significa Javé ou Jeová. E é por isso que nós chamamos Deus de Jeová. Alguns dizem que também o nome de Deus é Senhor, e eu concordo. Mas Deus, ele não tem apenas esse nome próprio. Deus, ele também se revela através de nomes compostos. E eu quero mencionar algum desses nomes aqui para vocês. Nós podemos sim chamar Deus de Javé, Jeová, Senhor, Deus, mas nós podemos também chamar Deus de El Shaddai. Amém? El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. Quando em nossas orações nós nos dirigimos a Deus em oração e declaramos, anunciamos, vocalizamos esse nome, El Shaddai, nós estamos dizendo que Deus, ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. O segundo nome que eu quero destacar aqui nessa noite para vocês é El Chamar, ou chamar, que significa Deus presente. Eu gosto desse nome. Deus, ele está presente. Deus, ele é presente. Deus, ele está sempre no meio do seu povo. Aleluia. Em qualquer lugar, em qualquer situação, irmãos, Deus, ele está presente. Ele é o nosso chamar. Aleluia. Não há barreiras para Deus. Deus, ele está em todos os lugares. Algumas pessoas acham que quem criou o inferno foi Satanás. Não, quem criou o inferno foi o próprio Deus. Deus é o que criou o inferno para lançar lá Satanás, os demônios e todos aqueles que rejeitaram o seu Filho Jesus. Outros dizem que quem manda no inferno é o diabo. A Bíblia deixa bem claro que quem manda no inferno é Deus. Deus é que governa o inferno.
não através da sua graça, não através da sua misericórdia, mas através da sua ira. A ira de Deus está bem presente no inferno, mas aqui, nesse momento, aleluia, Deus ele está presente com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua compaixão, aleluia, com a sua bondade. Ele é o nosso chamar. Um outro nome de Deus, Kadosh, outro grande nome de Deus, que significa santo, santo. Todas as vezes que nós dizemos Kadosh, estamos dizendo Deus é santo. Aleluia. O outro nome, El Elyon, que significa não há outro igual a Deus. Só existe um Deus, irmãos, um único Deus. Todas as vezes que você ler na Bíblia e falar assim, deuses, não está falando, ou a Bíblia não está dizendo que há outros deuses além do Deus Jeová. Não. É que quando nós vamos estudar aquela palavra deuses ali, ela está relacionada a autoridades humanas, que naquela época eram vistas como deuses. Um exemplo disso eram os imperadores de Roma. Eles se titulavam deuses e exigiam adoração para si, porque eles se achavam deuses. Então, para aquela época onde as pessoas achavam que essas lideranças, essas autoridades humanas eram como se fossem deuses, então a Bíblia vem e diz que Deus está acima de todos os deuses, ou seja, o nosso Deus está acima de qualquer autoridade humana. Deus, só existe um, que se chama Jeová, e é o nosso Deus, irmãos, Ele é único, Ele é El Elyon. Um outro nome de Deus composto é Jeová Rafá, que significa o Deus que sara, o Deus que cura. Aleluia. Todos aqueles que estão doentes e enfermos podem clamar esse nome, Jeová Rafá, tenha misericórdia de mim, Jeová Rafá, aleluia. E o Deus que cura, o Deus que sara, se for da vontade dEle, porque a vontade dEle está acima da nossa fé. Deus, Ele não é refém da nossa fé. Deus não é governado pela nossa fé. Deus é governado, guiado pela própria vontade dEle, porque a vontade dEle é soberana e a vontade dEle está acima de nossa vontade, está acima de nossa fé, está acima do nosso querer, está acima de nossas certezas. E é por isso que a Bíblia nos ensina a orar. E a Bíblia diz que nós devemos orar de acordo com a vontade de Deus, porque Deus só irá responder às nossas orações que forem feitas de acordo com a vontade dEle. E é por isso que quando nós vamos orar por alguém que está enfermo, irmãos, não é incredulidade da nossa parte dizer, Deus, se for da tua vontade, cura esse irmão, cura esta irmã, Pai, se for da tua vontade. Se for da tua vontade. Nós encontramos na Bíblia grandes homens que morreram doentes. E eu fico vendo igrejas hoje que são guiadas por falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, ensinando para o povo de que crente não pode ficar doente. Existe um livro de R.R. Soares, chamado Como Tomar Posse da Bênção, ou Como Tomar Posse da Cura, e eu falo com propriedade porque eu tenho esse livro e já li ele todo. Ele diz que orar de acordo com a vontade de Deus é uma oração incrédula. Ninguém pode orar assim, Deus, que seja feita a tua vontade. Somente incrédulos oram assim. Na cabeça de R.R. Soares, a oração do Pai Nosso não pode ser pronunciada, porque na oração do Pai Nosso lá está escrito que seja feita a tua vontade. Aleluia. Nós não estamos aqui para orar de acordo com o que os homens nos ensinam, mas nós estamos aqui para orar de acordo com o que o nosso Jesus nos ensinou. E foi Jesus que ensinou a oração do Pai Nosso. Aleluia. Mas isso, irmãos, não nos estimula a orar a esse Jeová que é Rafá, a esse Deus que cura. Eu mesmo já fui curado por Deus. Eu já tive uma hérnia, duas na verdade, do tamanho de uma laranja. E no momento que eu recebi a oração, quando eu olhei para a minha cintura,
onde minha mãe colocava uma atadura para pressionar essa hérnia, ela inchava demais. Quando eu olhei para baixo, a atadura estava nos meus pés. Deus havia me curado. Deus é o Deus que cura, irmãos. Um outro nome de Deus, Jeová Shalom. Eu gosto desse nome. Diga comigo, Jeová Shalom, que quer dizer Deus de paz. O nosso Deus, irmãos, é o único que pode verdadeiramente nos dar paz. No meio da guerra, Deus nos dá paz. No meio dos problemas, Deus nos dá paz. Essa paz, ela não é circunstancial. Essa paz não é ausência de conflito, de guerra, de problema, não. É uma paz interior, é uma paz espiritual, é uma paz que nós temos em meio às lutas. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu fico vendo pessoas que têm tudo para andar cabisbaixo, sem perspectiva nenhuma de melhora, mas essas pessoas têm paz, por quê? Porque elas creem em um Deus, aleluia, que nos dá paz. No meio das mazelas da nossa vida, Deus nos dá paz, segurança, conforto e alívio para a nossa vida. E é por isso, irmãos, que Deus sempre fala com o povo dele: orem a mim, me busque. Deus não precisa de nossas orações, irmãos, mas quando Deus exige isso de nós, é porque nós que precisamos dele. E todas as vezes, irmãos, que nós estamos focados nessa fonte poderosa que é o nosso Criador, irmãos, o nosso Criador providenciará paz para aqueles que precisam de paz. Ele é o nosso Jeová Shalom. Um outro nome de Deus, Tsidkenu, que quer dizer minha justiça. Deus, Ele é a nossa justiça. E é por isso que Deus sempre diz: a vingança é minha. Quando nós somos injustiçados, irmãos, Deus é a nossa justiça. Quando nós somos caluniados, Deus é a nossa justiça. Deus é a nossa justiça. Nós não precisamos nos defender na maioria das situações que nós vivemos, irmãos, porque Deus é a nossa justiça. Deus responde por nós, aleluia. O penúltimo nome de Deus que eu quero trazer para vocês é Elohim. Diga comigo, Elohim. Sabe o que quer dizer Elohim? Deus está no controle. Que bênção, hein? Deus está no controle de tudo, irmãos. De tudo. Ele está no controle da tua casa, amém? Por mais que tu não veja, por mais que você não perceba, Ele está no controle. Ele está no controle da tua vida, sim ou não? Irmão, se minha vida estivesse no meu controle, eu estava perdido. Eu louvo a Deus porque eu sei que é Deus que me controla, é Deus que me guia, porque se Ele não me guiar, se Ele não me controlar, eu me perco. Sem Deus eu não consigo dar um passo. Sem Deus eu não consigo orar, sem Deus eu não consigo ler a Bíblia, sem Deus eu não consigo me santificar, sem Deus eu estou perdido. Eu preciso que Ele seja o meu Elohim, o Deus que me controla, o Deus que está no controle absoluto de todas as coisas. Esse é o nosso Deus, irmãos, Ele está no controle. E o último nome de Deus que nós encontramos aqui nessa passagem que nós lemos de Gênesis 22:14, é o Jeová Jireh. Diga comigo, Jeová Jireh. Bora, irmão, fala aí. Jeová Jireh. Hoje você vai aprender a orar invocando este nome, Jeová Jireh, que quer dizer Deus provedor, o Deus que provê, aquele Deus que providencia, aquele Deus que quando parece que está tudo perdido, não há mais para onde ir, não há mais quem nos socorrer, Ele vem e providencia algo. Eu já passei por isso, irmãos, várias vezes na minha vida. Eu sei o que significa Jeová Jireh, eu sei o que significa.
Eu sei o que é eu ir na cozinha e não ter nada para comer, e eu invocar Jeová Jireh. Enche a minha despensa, Jeová Jireh, aleluia. Eu sei o que é eu ir no banheiro e não ter água para tomar banho, e eu chegar no quintal, olhar à noite e dizer: Jeová Jireh, manda chuva, Jeová Jireh. Enche esse tanque de água, porque eu quero tomar banho para ir para a igreja. Aleluia. Eu entendo muito bem esse texto que nós acabamos de ler. Quando Abraão, ele diz: e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. O contexto dessa passagem, irmãos, vocês conhecem. É Deus mandando Abraão sacrificar o seu filho Isaque. Deus, ele chama Abraão para uma grande missão. Deus, ele faz um pacto com Abraão, uma aliança com Abraão. Através de Abraão, Deus iria levantar um povo eleito, escolhido, e no meio desse povo, Deus iria levantar reis, Deus ia levantar o Messias, o Salvador, Deus iria levantar Jesus Cristo. Deus então trabalha na vida de Abraão. Este homem deveria ser testado, deveria ser provado e aprovado por Deus. Deus então dá um filho para ele chamado Isaque. Abraão amou aquele menino, amou demais. Deus então chega para Abraão e diz: olha, eu quero que você sacrifique o teu filho, mata ele, sacrifica ele para mim. Irmãos, eu vejo pessoas que ficam assistindo essas novelas, principalmente da Record, que não tem nada de bíblica. Colocaram um Adão que se arrependeu dos seus pecados. A Bíblia não fala que Adão se arrependeu. Quando eu assisti o início dessa novela, o tom que tem nessa novela é que o nosso Deus é mau. Como é que pode? Abraão se arrependeu e Deus não fez nada por ele. Abraão e Eva, eles nunca se arrependeram. Nunca se arrependeram. Aquela cena dramática, onde está ali Adão, na beira do precipício, né, cantando aquela música, que tem saudade do Éden, irmãos, aquilo ali não tem nada de Bíblia. E algumas pessoas agora estão assistindo essa novela, estão agora na fase do Abraão, né? Uma irmã ligou para minha esposa, não aqui de Catité, mas de uma outra cidade, dizendo: ô Lila, é verdade que Deus pediu para Abraão matar o filho dele, foi? Lila, sim. Ah, não é possível. Não é possível. Irmãos, Deus, Ele não é homem para mentir. Não é. Quando nós vamos entender por que Deus mandou Abraão sacrificar o seu filho, irmãos, porque em Levítico capítulo 20, se você dá uma olhada em Levítico capítulo 20, você vai ver Deus dando uma ordem, um mandamento, para que ninguém fizesse sacrifício humanos. Deus é contra isso. Sacrificar pessoas, irmãos, é contrário à lei de Deus. Então por que Deus agora está pedindo a Abraão para oferecer o seu filho como um sacrifício humano? É que na verdade, irmãos, Deus, ele não queria matar Isaque. Deus na verdade não queria a morte de Isaque, mas o que Deus queria de fato é que Abraão sacrificasse o filho dele no seu coração. No seu coração. Deus deveria provar Abraão, falando com ele: sacrifica o teu filho, testando Abraão, colocando ele à prova, para ver se Abraão, pelo menos no coração, iria sacrificar o filho dele. E Abraão então, amando mais a Deus do que o seu filho, olha que coisa impressionante, ele vai até o monte, ele anda, irmãos, 80 quilômetros, para ir até o monte Moriá, para sacrificar o seu filho. E quando ele chega lá no pé do monte, olha o que acontece. Versículo 5, irmãos, por favor.
Abraão era um homem de muita fé. Deus disse para ele: olha, eu vou lhe dar um filho e vou transformar o seu filho em uma grande nação poderosa. Do seu filho vai sair reis, Abraão. Reis vão se levantar. Abraão, ele creu nessa promessa. Diga comigo, Abraão creu na promessa. Ele creu nessa promessa. Deus falou, Deus disse que do meu filho sairia uma grande nação e dessa nação sairia reis. E que o Messias viria através do meu filho. Abraão creu nessa promessa. Agora Deus vem e diz: mata o teu filho. Abraão obedece. Ele vai até o monte. E quando chega lá no pé do monte, lá estava ele, o seu filho e os seus servos. Olha o que diz aqui no versículo 5, por favor. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz, o meu filho, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tem algo impressionante aqui nesse verso 5, irmãos. Abraão está crendo na ressurreição do filho dele. Espera aí, Deus mandou sacrificar o meu filho, ok, eu vou sacrificar, mas o meu filho tem promessa, aleluia. Se Deus está mandando eu matar meu filho, e Ele fez promessa, é porque o meu Deus é tão poderoso, que Ele vai ressuscitar meu filho, e eu vou voltar com ele vivo. Ele está dizendo no plural, irmãos, voltaremos. Ele não disse, eu vou voltar. Ele disse, voltaremos. Eu e o meu filho voltaremos. Aleluia. Primeira atitude de fé de Abraão. Ele crê tanto em Deus. Ele tem uma fé tão absurda em Deus. Ele confia tanto em Deus, que ele sabe que se ele concretizasse com o sacrifício, Deus era poderoso para ressuscitá-lo e trazer o filho dele de volta vivo. Irmãos, nós temos uma prova clara e evidente aqui de que Abraão amava mais a Deus do que as promessas de Deus e do que o seu próprio filho. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo de fato. Isso é verdadeira conversão. Nós não podemos amar qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa mais do que Deus, irmãos. Nós temos que trabalhar a nossa espiritualidade para que Deus ocupe o primeiro lugar na nossa vida. Bom, se Deus, ele vai dizer agora no versículo 8, a primeira fé de Abraão é que ele crê que o filho dele voltaria vivo. Mas ele crê em outra coisa também que Deus poderia fazer. Tem um plano A, mas tem um plano B também. Verso 8, por favor. Deixa eu ler o verso 7, que eu acho interessante esse verso 7. No verso 6, Abraão e o filho sobem juntos para sacrificar a Deus. Caminhavam ambos juntos. Final do versículo 6. Abraão havia doutrinado muito bem o seu filho a respeito de culto. Isaac sabia muito bem o que significava sacrifício e como deveria fazer um sacrifício. No versículo 7... porque no versículo 6, todos os materiais para o sacrifício estavam ali. Só faltava o quê? O cordeiro. Por quê? Abraão sabia que ele iria sacrificar o filho dele, mas Isaac não sabia que ele seria sacrificado. Isaac não sabia. Abraão não disse para o seu filho que iria sacrificar ele. Não. Isaac está ali inocente. Inocente. Sabe? Ele está ali crendo que o pai dele vai matar um cordeiro. Então no versículo 6, todo o material está pronto, mas no versículo 7, Isaac ele para e fala, peraí, está faltando uma coisa aqui para o sacrifício. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai,
Respondeu Abraão. Olha que coisa bonita. Abraão era um pai que estava sempre pronto para responder ao seu filho. Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A lenha está aqui, meu pai. O cutelo, a faca está aqui, meu pai. Mas cadê o animal? Cadê o cordeiro, meu pai? Para o holocausto. Está faltando o cordeiro, meu pai. Versículo 8, resposta de Abraão. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Aleluia. Primeiro, Abraão crê que Deus vai ressuscitar o filho dele, caso ele mate o filho no holocausto, no sacrifício. Mas tem uma outra opção aqui. Abraão crê que Deus vai providenciar o cordeiro. Aleluia. Aleluia. Naquela hora que ele achava que não teria mais solução, ele crê que Deus naquele momento se manifestaria e providenciaria o cordeiro. Aleluia. Eu acho isso impressionante, irmãos. Vocês entendem agora porque Abraão é o único homem, chamaram na Bíblia de o pai da fé? Por conta disso. Então no versículo 8, Abraão quer que ele voltaria com o filho. Nós voltaremos, no versículo 5. No versículo 8 ele diz, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Então, diante da ordem de Deus para sacrificar o seu filho tão querido e tão amado, irmãos, Abraão, ele sabia que Deus iria ou ressuscitar o filho ou providenciar o cordeiro. E nós sabemos o resultado disso. Abraão prepara o sacrifício, prepara a lenha, prepara o altar. Ele então abre o jogo para o filho e diz para o filho que ele que vai ser sacrificado. Ele coloca o filho sobre o altar. E no momento que ele levanta o cutelo, irmãos, para imolar o próprio filho, aleluia, Deus chega naquela hora e o impede de fazer o sacrifício, aleluia, na caiaçura da lai. Abraão, você foi testado, você foi aprovado. Você me ama muito mais do que as promessas. Você me ama muito mais do que o seu filho. Eis Abraão, olha ali o cordeiro. Tira o seu filho daí e mata o cordeiro, porque eu estou providenciando um substituto para o teu filho. Aleluia. O teu filho não vai ser morto, mas o cordeiro vai. Pega o cordeiro, Abraão, e mata no lugar do seu filho. Aleluia. Eita glória. Com essa experiência, Abraão aprendeu, irmãos, duas coisas. Duas coisas Abraão aprendeu com essa experiência. A primeira, vale a pena confiar e obedecer a Deus cegamente. Vale a pena fazer o que Deus manda. Por mais que seja duro, por mais que seja difícil, se Deus mandou, se Deus disse, se Deus falou, irmãos, e nós então vamos obedecer, sem questionar, aleluia. Eu vejo muitos cristãos hoje, que eu tenho dificuldade de reconhecê-los como cristãos, que ficam questionando a Bíblia, questionando mandamentos, dizendo não é bem assim, não concordo com isso. Se você não concorda com o que Deus falou, você não é cristão. Você não é filho de Deus. Todos os filhos de Deus acreditam piamente nas Escrituras, acreditam cegamente na Bíblia, cegamente na palavra de Deus. Nós não duvidamos, os filhos de Deus não duvidam das Escrituras, em nada. Nós acreditamos em tudo que está escrito, pela fé nós acreditamos. Para nós a Bíblia é a palavra de Deus, infalível, aleluia. Ela é a verdade absoluta, aleluia. Nós não duvidamos, porque os filhos de Deus nunca duvidam do seu Deus. Nunca. Abraão, então, ele aprende a confiar e a obedecer ao Senhor, mas ele aprendeu outra coisa também, que é o tema da mensagem de hoje.
ele aprendeu sobre uma capacidade especial que Deus tem. Uma capacidade especial de prover. Uma capacidade especial de ser provedor. Aleluia. Abraão, ele crê sim que Deus é o Deus do haja. Que Deus é capaz de criar qualquer coisa que Ele queira apenas com o poder da sua palavra. Qualquer um de nós aqui, irmãos, para criar alguma coisa precisa de algum material. Deus não, do nada Ele cria o que Ele quiser. Haja luz, aleluia, e houve luz. Apenas dizendo, haja. Você crê nesse Deus que em uma única palavra pode mudar a tua vida? Aleluia. Que da noite para o dia Ele pode mudar o quadro da sua casa, da sua família, apenas declarando, haja, apenas provendo, aleluia. Então é isso que Abraão aprende sobre essa capacidade especial de Deus, a capacidade ou habilidade de ser provedor, aleluia. E afinal de contas, irmãos, quando eu estava naquela situação, dizendo, Deus, minha cozinha não tem nada para comer, providencia alguma coisa, irmão, Deus mandou, aleluia. Quando eu estava lá no fundo daquele quintal, dizendo, Deus, não tem água para mim tomar banho, manda chuva, irmão, em meia hora, Deus mandou um toró daqueles, e encheu meu tanque, na caiva, na lavassura, na laia, porque Ele é provedor. O nosso Deus, Ele é provedor. Saia daqui crendo que o nosso Deus, Ele é o nosso Jeová Jireh. Na vassoura da laia. Crê, irmão. Tenha fé, irmão. Creia. Aleluia. Aleluia. Deus, nesse sacrifício de Isaque, Deus impediu que Abraão sacrificasse o filho dele, mas Deus, Ele não impediu o sacrifício do seu próprio filho Jesus Cristo. Deus não poupou Jesus Cristo da morte na cruz, irmãos. Este sacrifício de Abraão, sacrificando seu Isaque, era um prenúncio do que Deus iria fazer no filho dele. Deus falou para Abraão, sacrifica o teu filho, porque Abraão ali é como se fosse Deus, Isaque é como se fosse um tipo de Jesus Cristo. Só que nesse caso, Isaque foi poupado e foi substituído por um cordeiro. Jesus, Ele não foi substituído, Ele nos substituiu. Nesse caso, irmãos, nós é que somos o Isaque nessa história. Nós é que deveríamos ser imolados. O cutelo deveria ser para nós. Nós é que deveríamos ser sacrificados, morto. Mas Deus nos substituiu. Deus providenciou para nós um cordeiro, aleluia, que foi morto, que foi sacrificado em nosso lugar, irmãos. Jesus é este cordeiro. Abraão, Deus poupou o filho de Abraão, mas Deus não poupou o seu próprio filho na cruz. E é por isso, irmãos, que nós amamos Jesus, porque nós sabemos disso. É por isso que nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo. É por isso que nós somos chamados de cristãos, porque nós entregamos a nossa vida para Ele. Nós temos a consciência de que nós é que deveríamos ser mortos ali, mas Ele nos substituiu e foi morto em nosso lugar e ressuscitou, assim como Abraão creu que ele voltaria de lá, do altar do sacrifício. Assim como Abraão creu que o filho dele voltaria vivo, Deus ao terceiro dia retirou o seu filho da morte, aleluia, e ressuscitou, para que todo aquele que crê em Jesus Cristo não morra, mas tenha a vida eterna. Cristo na cruz. Deus matou Jesus Cristo na cruz, mas sabia que ao terceiro dia Ele ressuscitaria e que Ele voltaria. Ele voltaria
para junto do Pai, aleluia. Para Abraão, irmãos, Deus, nesse caso aqui, Ele não é o El Shaddai, Ele não é o Shammah, o Kadosh, o El Elyon, o Jeová Rafá, o Jeová Shalom, o Tsidkenu, o Elohim. Para Abraão, Deus, Ele é o Jeová Jireh, o Deus provedor, aleluia. Você sabe o que quer dizer isso? Isso significa que o nosso Deus é aquele que vê ou que prevê o que nós vamos necessitar, irmãos, e Ele então vai lá e providencia. Ele prevê, aleluia. Você acha que Deus ali foi pego de surpresa? Não, irmão, Deus sabia de tudo, Ele sabia de tudo, aleluia. Ele sabia que Abraão iria precisar de um cordeiro, e naquele momento que Abraão iria então sacrificar o filho, Deus então diz: para Abraão, ó o cordeiro ali, dá uma olhadinha, tem um cordeiro ali. Aleluia. O Jeová Jireh sabe, irmãos, de tudo que precisamos, não é o que queremos. O Jeová Jireh sabe de tudo que necessitamos, Ele sabe. E diante daquilo que precisamos e necessitamos, Ele é aquele que providencia. Irmãos, o nosso Deus, Ele tem um estoque inesgotável de coisas que precisamos e de que necessitamos. Ele é uma fonte inesgotável de coisas que precisamos e que necessitamos. Nós só precisamos ir até essa fonte, até esse lugar, onde nós iremos receber desse Deus provedor o que precisamos e o que necessitamos. E que lugar é esse, pastor? Você sabe, esse lugar, você tem um lugarzinho desse lá na tua casa. Tem um lugar desse lá na tua casa. Na minha casa é na sala, no tapete. Na sua casa onde é? Na minha é lá na sala, naquele tapete. Eu dobro meu joelho e clamo a esse Deus, que é o meu Jeová Jireh, que providencia tudo aquilo que eu preciso, que providencia tudo aquilo que eu necessito. Onde é isso na tua casa, meu irmão? Busque a esse Deus que se manifesta como aquele que é o nosso Jeová Jireh, e Ele tem um estoque inesgotável daquilo que precisamos, daquilo que necessitamos, irmãos, aleluia. Não há nada de que nós precisamos, irmão, de que Deus não possa suprir. Deus, Ele é provedor. Mas o que mais nós necessitamos? O que mais nós precisamos, irmãos? Qual é a nossa maior necessidade? Qual é? Coisas? Não. O que nós mais precisamos, o que nós mais necessitamos, irmãos, é de uma vida espiritual plena. É isso que nós precisamos. Nós precisamos e necessitamos, irmãos, mais da presença de Deus, mais da unção de Deus, mais do poder de Deus. Nós necessitamos mais de uma vida santa. Nós necessitamos muito de uma vida obediente, irmãos, aleluia. É isso que nós precisamos. Nós precisamos e necessitamos do fervor espiritual. Meu Pai eterno, infelizmente, irmãos, nós estamos em uma geração hoje, onde a igreja, onde o povo que deveria ser o provedor de fervor, de poder, irmãos, para aqueles que precisam, é a igreja que está necessitada hoje. Aqueles que deveriam, irmãos, ser um exemplo de uma vida abundante, são os que estão mais escassos e necessitados. Não há fervor, não há fogo, não há poder. E nós queremos o quê? O que é que nós mais precisamos que Deus providencie para a nossa vida? Espiritualidade, santidade, fervor espiritual, fé, amor por Deus,
amor pela palavra, amor pela oração. É isso que a igreja precisa, necessita. E Deus pode, irmão, providenciar isso para nós. Aleluia! Deus pode pegar qualquer um aqui, irmão, e transformar em um guerreiro de oração. Deus pode pegar qualquer um aqui, qualquer um aqui, e transformá-lo em um biblista. Aleluia! Deus é capaz de pegar qualquer um aqui, irmãos, e encher com tanto poder, com tanta unção. Eita glória! Sobre esse nome composto de Deus, irmãos, o Deus que é provedor, sobre a provisão de Deus, irmãos, nós temos que aprender 3 lições. A primeira lição está em Filipenses 4,19, que diz assim, Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Cada uma de nossas necessidades. A primeira lição que nós temos que aprender é que o nosso Deus é aquele que provê aquilo que necessitamos. Em Cristo Jesus, o Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele pode nos suprir daquilo que necessitamos. A segunda lição é que Deus, Ele provê aquilo que é impossível para nós. Deus não vai nos prover daquilo que podemos fazer, daquilo que podemos executar, daquilo que nós mesmos podemos realizar. Não. Deus, Ele só vai prover aquilo que nós não podemos. Deus, Ele só irá prover, irmãos, aquilo que está além de nossas possibilidades. Deus, Ele age nas nossas impossibilidades. É quando a coisa está impossível para nós, quando está fora do nosso controle e domínio, Deus então Ele age. Porque a Bíblia diz que Deus trabalha, que Deus opera em benefício do seu povo, aleluia. Não, irmãos, não fique esperando méritos próprios para invocar a esse Deus que é o nosso Jeová Jireh. Muitos de nós está deixando, irmãos, de tomar posse de tantas promessas de Deus, porque fica buscando méritos em si mesmos. Os nossos méritos para tomarmos posse das promessas do Senhor, todos os nossos méritos estão em Jesus Cristo de Nazaré. Não fundamente isso, irmãos, em você, mas fundamente isso na cruz, aleluia. A cruz é a nossa garantia, aleluia, de que tomaremos posse das promessas de Deus. Eu não sou digno, ninguém aqui é digno, mas Jesus tornou-se digno por nós. E quando nós vamos até a cruz e clamamos no nome de Jesus, aleluia, Deus nos ouve, Deus nos responde, Deus nos atende, porque os nossos méritos estão na cruz, estão em Jesus, aleluia, aleluia. Ele é o nosso provedor, por causa de Jesus. O texto é bem claro: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, vejam a ênfase, há de suprir em Cristo Jesus. Sem Cristo, nós não temos provisão. Sem Cristo estamos abandonados. Sem Cristo nós estamos esquecidos. Sem Cristo estamos sozinhos e perdidos. Mas com Cristo nós temos Deus.
Com Cristo nós temos promessa. Com Cristo nós temos provisão. Aleluia. Com Cristo. Aleluia. Deus, Ele vai agir, irmãos. Nas nossas impossibilidades Ele vai agir. Nós queremos comprar esse terreno aqui no fundo, irmãos. Só contar só esse testemunhozinho aqui para vocês. Irmão Raul já concordou, irmão Luiz já concordaram também. Eles fazem parte da mesa. Mas cadê o dinheiro? Não tem. Tem não, irmão. E algumas pessoas estão preocupadas. Eu louvo a Deus por essas pessoas. Elas querem o melhor para nós. Mas, para alguns que falaram comigo para me ter cuidado, eu disse, olha, não fique pensando que nós vamos comprar esse terreno com os 2 pés no chão, porque nós não vamos. Não vamos. Será uma atitude de fé. Esse terreno não é para mim, é para a igreja. Não é por vaidade humana, nem por vanglória, mas por necessidade. Precisamos crescer esse tempo, porque precisamos cuidar melhor das pessoas que estão aqui. Precisamos de salas. Precisamos ter uma sala para o nosso projeto social. Precisamos de uma sala bem ampla mesmo, e bem bacana, com tudo de bom e de melhor que as nossas crianças merecem. Aleluia, nós precisamos, necessitamos, aleluia, está além de nossas possibilidades. Nós não temos dinheiro, nós não temos grana, não tem como, mas Deus está bradando, irmãos, Deus está operando, irmãos, Deus está provendo, aleluia. Vai ser uma loucura, mas aleluia, o nome de Deus vai ser glorificado. Deus vai prover aquilo que é impossível para nós. Aleluia! Deus, Ele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Deus vai levantar pessoas, pode anotar o que eu estou falando aqui. Deus vai levantar pessoas improváveis. Deus vai levantar pessoas, irmãos, eu sou testemunha disso. Deus vai levantar pessoas de lugares longínquos para nos ajudar. Na igreja aqui eu me converti. Fui visitar o meu pastor, porque pastor também precisa de visita. Pastor é um fraco, igual todo mundo é. O único que é super aqui tem um super-homem. Sabia que aqui tem um super-homem? Tem. E o nome dele não é Duval. Tem um super-homem aqui, é Jesus Cristo. Ele é super. Eu? Oh, meu Deus do céu. Eu tomei uma queda da desgrama agora. Me arrebentei todo, Jailson. Pô, meu ombro aqui está doendo pra caramba, meu braço. Quase me arrebentei, quase eu quebrei minha perna. E aí, falei com o Paulo ficou todo borocochô. Ô, pastor, eu vou ir na sua casa, pastor. Né? A Adriana levou remédio para mim, o Raul foi lá em casa me visitar. Falei, meu Deus do céu, irmão, o pastor também cai de moto e se quebra. Cheguei na casa do meu pastor, estava ele chorando no sofá. Uma criança. Eu nunca vi um homem chorar daquele jeito. E eu cheguei assim, fiquei assustado. O que foi, meu pastor? O que foi? Estou cansado, meu filho. Estou cansado. Não aguento mais. Sabe, essa igreja não muda. Eu falei, pastor, eu posso fazer alguma coisa para ajudar o senhor? Pode, faz o que você quiser. Posso fazer o que eu quiser, pastor? Então tá bom, pastor, me dá a chave da igreja. Eu vou orar. Chamei mais 2 para orar comigo. No primeiro dia, 3. Segundo dia, 10. E Deus falou no meu coração, faça vigília. Me busque, faça vigília. Eu vou providenciar aquilo que vocês não podem fazer, eu vou fazer. Mas me busque, ore. Eu comecei a orar. Daqui a pouco, esse grupo que era de 3, já estava para mais de 200. Tinha mais de 200 pessoas dentro da igreja orando.
Isso foi no 11º dia. Quando foi no último dia que Deus falou, é até amanhã, meu filho, viu? É até amanhã. A igreja estava assim de gente. E eu cansado agora que estava cansado era eu. Porque era todo dia vigília, todo dia vigília, todo dia vigília, todo dia vigília. No último dia, estava eu lá no período de oração. Ali orando, aquele período de oração. E não é essas orações que a gente faz aqui de meia hora, não, irmão. É 1 hora, 2 horas de oração. Antigamente era assim. E aí quando eu estava no período de oração, Pati, o Espírito Santo falou comigo, fique de pé e olhe para a porta da igreja, porque eu acabei de trazer 2 servos meus aqui. Você vai pegar o microfone e você vai entregar para eles, porque eu já disse para eles tudo que deve ser feito aqui hoje, aleluia. Naravassuri canta labanaia. Quando eu levantei a cabeça, lá estava um casal na porta da igreja. Pelo visto não era da cidade, e realmente não eram. E então eu pedi para a igreja toda ficar de pé, e eu disse, vocês 2 que estão aí na porta, venham aqui na frente. Deus mandou entregar o microfone para vocês 2. Gente, eu não vou nem falar o que aconteceu naquele dia. Deus providenciou tanta cura, tanto batismo com o Espírito Santo, aleluia, conversões. Eu vi um homossexual naquele dia se arrepender dos seus pecados e entregar a vida para Jesus, aleluia. Foi um mover sobre-humano, sobrenatural. E aí quando eles pegaram o microfone, eles disseram assim, olha, nós estamos alguns dias em uma vigília lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, aleluia. E Deus falou com a gente na vigília, olha, se prepare. Vão para a rodoviária, vocês vão pegar o ônibus para a Bahia, na Calavanarabaxunaralaia, e vocês vão para uma cidade chamada Pau Brasil. Quando vocês chegarem na rodoviária, olha para cima, vocês vão ver uma igreja, aleluia, fogo. Vocês vão até aquela igreja e através de vocês, aleluia, eu vou providenciar o que aquele povo está precisando. De Calavanarabaxuna. Ah, irmãos, nossa, meu Jesus Cristo, que dia, viu gente, que dia, que dia. Aí eu fui arrebatado umas 3 vezes, caía, levantava. Foi naquele dia que eu vim entender, porque aqueles incrédulos lá de Atos 2, ficavam chamando o povo de Deus de embriagados. Esse povo está tudo embriagado. Poder de Deus, minha gente. E eu estou focado nisso, viu? E aí, Ramon? Deus vai providenciar algo que esse homem aqui não pode fazer. Deus vai providenciar para nós aqui o que a junta diaconal não pode fazer, o que a mesa não pode fazer, o que Jair não pode fazer, o que o pai dela não pode fazer, o que ninguém aqui pode fazer, aleluia. O Espírito Santo fará. Aleluia. E a terceira verdade, para nós encerrarmos, irmãos, é que Deus irá prover no tempo dele, não no nosso tempo. No tempo dele. Deus não respeita o tempo de ninguém, só o dele. Deus não está nem aí para o teu tempo, para o meu tempo. É no tempo dele. Talvez você está aí ansioso e querendo hoje, pastor. Quero hoje, Deus, por favor. Ei. Talvez o tempo de Deus para você seja hoje. E eu espero que seja. Eu oro para que seja. Mas talvez Deus está dizendo para você aqui. Espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho, aleluia. Esse caso não é um caso perdido. Naia suricanta labanaia. Espere, porque agindo eu, aleluia. Agindo eu, aleluia. Quem vai me impedir? Quando eu decidi agir, quando eu decidi fazer, quando eu decidi realizar, quando eu decidi converter, quando eu decidi libertar, quando eu decidi transformar, aleluia. Quem é que vai me impedir? Calma, irmão. Calma.
Deus é Jeová Jireh. Continue apenas fazendo o que você está fazendo, orando, clamando a Deus, porque Deus trabalha de acordo com a agenda dele, não de acordo com o nosso relógio. E aprenda uma coisa: Deus jamais chega atrasado. Fique de pé, por favor.